Você sabe o que foi a Lei do Cumpra-se, que antecedeu a independência do Brasil? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje no Momento do Conceito nosso assunto será Cumpra-se, um conjunto de leis criado em maio de 1822 durante a regência de Pedro I do Brasil. Esse conjunto de leis ajudou a acelerar o processo de independência do nosso país. É conveniente lembrar que o início do século XIX foi marcante para toda a América Latina. Isso porque muitas pequenas províncias ou colônias que eram de origem ibérica acabaram se tornando independentes, ou seja, tanto Portugal quanto Espanha perderam a sua dominação na região, o que fez surgir uma série de novos países. No caso do Brasil, isso também não foi diferente. Apesar de ser um processo muito mais tranquilo, ele também aconteceu, visto que desde 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro, fugindo das guerras napoleônicas, o Brasil havia se tornado sede de todas as posses portuguesas, governando Portugal na Europa, o Brasil na América e também as outras colônias, tanto na África quanto na Ásia. Sobre esse assunto eu já tenho até um vídeo gravado, Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Se você se interessou, corre lá e procura o vídeo para ficar mais bem informado. Com o decorrer do próprio século XIX, muitas monarquias europeias acabaram retornando ao trono, inclusive a monarquia portuguesa. Isso tudo porque, passado o período napoleônico, restabeleceu-se a antiga ordem política da Europa. E no caso português, a Revolução Liberal do Porto, que ocorreu em 1820, foi decisiva para que a família real portuguesa retornasse para Lisboa. E com toda a volta da família portuguesa, o que consequentemente aconteceria era que o estágio anterior voltasse ao normal, né? Ou seja, o Brasil seria uma colônia novamente, seria explorado por Portugal. Porém, o que acontece é que Dom João VI, quando retorna para Lisboa, ele deixa seu filho, o príncipe Pedro I, como regente do Brasil, a fim de assegurar uma certa ordem, uma certa estabilidade no Brasil, que naquele momento era a sede do reino português. Então, além de restabelecer o trono português para a família real, a Revolução Liberal do Porto tinha como objetivo também recolonizar o Brasil. Uma ação que atendia os interesses lusitanos, mas que era totalmente contra ou aversa aos interesses das elites que estavam localizadas no Brasil, que naquele momento contavam com uma certa autonomia ou independência econômica e política. Um fato novo para a história desses dois países. Evidentemente, esse processo histórico de recolonização do Brasil não aconteceu, justamente porque a aristocracia brasileira, que nunca havia contado com tanta autonomia, não aceitou essas condições com o retorno da família real para Portugal. E é interessante perceber que esse processo inaugura uma nova fase da nossa história, já que anteriormente a aristocracia brasileira sempre foi muito dependente de Portugal. E diferente dos primeiros séculos da colonização, nesse momento, essa elite política agrária contava com melhores condições para o desenvolvimento de todas as suas ações. O que dá início, então, a uma disputa interna no Brasil entre forças políticas que optavam pelo lado português e forças políticas que optavam pelo lado brasileiro. E aí surge, então, essa nova conjuntura política no Brasil, onde há claramente um posicionamento de um partido português e um partido brasileiro, e que dá, de certa forma, uma nova dinâmica, um novo equilíbrio para que as relações comecem a se concretizar e que o Brasil continue sendo uma colônia de Portugal ou se torne um país independente. A situação toda começa a mudar cada vez mais em janeiro de 1821, com o conhecido Dia do Fico de Dom Pedro I, quando ele afirma que permaneceria no Brasil diante de todas essas instabilidades políticas. E é importante lembrar que o Dia do Fico ele é decisivo porque é uma mudança política no Brasil. Troca-se o corpo ministerial, que era formado também por portugueses, e passa então o Brasil a contar apenas com ministros brasileiros. E é interessante perceber que essa dinâmica toda leva a uma nova condição. A ruptura definitiva com Portugal estava cada vez mais concreta.
Isso tudo porque no Brasil, Dom Pedro I contava com o apoio de José Bonifácio, um entusiasta da emancipação e que direcionou os passos do nosso príncipe regente. A essa altura do campeonato, a regência de Dom Pedro I estava cada vez mais fortalecida. E nesse momento de fortalecimento, o que ocorreu foi que Pedro I criou um conjunto de leis em maio de 1822 chamado Cumpra-se. E é esse conjunto de leis que vai se antecipar ou se opor a qualquer tipo de resolução que chegue de Portugal para o Brasil, criando sim a primeira grande ruptura, a primeira grande inimizade administrativa entre Lisboa e Rio de Janeiro. Aí surge a pergunta: o que era de fato o Cumpra-se? O Cumpra-se era o posicionamento político-administrativo exercido por Dom Pedro I, que dizia respeito a toda e qualquer lei que chegasse de Portugal e que acabasse interferindo diretamente na administração brasileira. Neste caso, Dom Pedro I, como príncipe regente, ele seria responsável por dizer se ela seria aplicada ou não, se ela seria cumprida ou não. Aí surge o termo Cumpra-se. E é importante perceber também que esse conjunto de ações acabam fortalecendo cada vez mais a figura do príncipe e fazem com que ele se torne um expoente da política nacional naquele momento. E ao mesmo tempo em que se acirravam as indisposições entre Portugal e Brasil, também essas atitudes de Pedro I fortaleciam o poder político aristocrático do Brasil. Para Portugal, era indispensável que Dom Pedro I também voltasse para Lisboa, o que não acontece, e o que de certa forma poderia ser levado ao êxtase de envio de tropas portuguesas para combater no Brasil e forçar um retorno de Pedro I para Portugal, faz com que o príncipe regente se fortaleça cada vez mais e que crie um ambiente extremamente favorável e fértil para que ele possa, alguns meses depois, em 7 de setembro, declarar a independência do Brasil de Portugal. Lembrando que as ações todas de Pedro I vão condicionar ou vão direcionar a Câmara do Rio de Janeiro a que lhe conceda o título de defensor perpétuo do Brasil, forma como Pedro I ficou conhecido na política nacional. É claro que para chegar ao 7 de setembro, muitas outras coisas aconteceram. Foram esses conjuntos de ações que eu acabei de citar para vocês. Foi também a convocação de uma Assembleia Constituinte no ano de 1822. Enfim, foram inúmeras atitudes mais drásticas tomadas durante esse período, especialmente de 1820 até 1822, que acabaram nos levando ao nosso conhecido 7 de setembro. Mas é importante lembrar que, por mais que nós tenhamos essa visão da independência do Brasil, é evidente que esse é um processo que não irá mudar, é a independência do Brasil de fato, ele merece ser revisto, já que a independência do Brasil, comparada com a independência dos países latino-americanos em geral, ela acontece de uma forma muito mais pacífica, onde não há uma ruptura significativa com as elites locais ou com as elites estrangeiras, no caso portuguesa. Mas ela sim permanece formada por algumas particularidades que dão um caráter único para a nossa história e que nos fazem pensar cada vez mais sobre esse nosso processo de independência e o que representa de fato o 7 de setembro. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido um pouco melhor toda essa dinâmica de criação da nossa independência, ou do surgimento, ou do acontecimento relacionado à independência do Brasil no 7 de setembro, e que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você em algum ponto, para refletir sobre a política nacional, sobre as conjunturas mundiais da época, e que de certa forma tudo isso colabora para uma compreensão muito mais complexa desse processo único que acontece no Brasil e que tem suas próprias características e que nos dá, né, a nossa identidade como brasileiros. Bom, se você gostou, recomende para um amigo, comente o vídeo, faça uma pergunta, deixe uma sugestão. Isso é muito importante para que a gente possa dialogar sobre esses temas de história que nos fazem pensar sobre a nossa realidade, a nossa existência. Beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem volto com um novo Momento do Conceito. Beleza? Valeu!